Estimados amigos, estimados camaradas, começo por uma saudação, naturalmente para os meus camaradas de partido, extensível também ao Partido Ecologista aos Verdes, mas a saudação maior vai para com aqueles que aqui nesta sala, homens, mulheres e jovens independentes, sem filiação partidária, estão aqui conosco neste grande projeto unitário que é a CDU. Por isso, bem-ajam, uma saudação a todos vós. Com esta iniciativa, com este ato, damos um passo adiante na afirmação da nossa candidatura aqui pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Uma candidatura que, pelo seu projeto, pelos seus objetivos, poderíamos dizer, faz muita falta ao distrito de Aveiro. Durante estes 4 anos, onde não temos nenhum eleito pelo distrito, ainda assim, a bancada parlamentar do PCP e do PEV fez mais do que muitos outros grupos parlamentares que têm deputados eleitos por este distrito. Na proposta, na denúncia, na solidariedade, na visita, na identificação de problemas concretos dos trabalhadores, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, nós fomos capazes de dar resposta. Mas essa resposta será tanto mais eficaz, mais redobrada, se nas eleições para a Assembleia da República no outono próximo, a população de Aveiro fizer esta opção. É preciso termos uma voz da CDU na Assembleia da República, vamos eleger pelo menos o camarada Miguel Viegas para cumprir essa tarefa e essa responsabilidade. Umas eleições que vão determinar muito da evolução da nossa vida política e social nacional. Umas eleições onde o povo português vai ser colocado numa encruzilhada. Ou escolhe o caminho da continuidade da política de direita governada, ora juntos, ora em alternância pelo PS, PSD e CDS, nesta linha de aumento da exploração, do empobrecimento, nesta linha de submissão aos ditames da União Europeia e do Diretório de Potências, de agravamento das condições de vida do nosso povo, do nosso país, de alienação da nossa própria independência e soberania nacional. Este é um caminho. O outro caminho é o caminho da ruptura e da mudança, da exigência de uma política diferente, de uma política alternativa, de uma política patriótica e de esquerda. É a encruzilhada que vamos ter. Confiar naqueles que ao longo de 38 anos fizeram o mesmo, fizeram permanentemente, embora muitas vezes trabalhando por turnos, uma política de direita que nos levou ao retrocesso social, ao retrocesso civilizacional, ou encararmos a possibilidade da mudança. E a mudança que está colocada, neste momento, a força que se apresenta com uma política concreta, uma política alternativa, possível, realizável, é a CDU. E neste quadro, camaradas e amigos, é partindo desta opção de encruzilhada que temos pela frente que nós consideramos que é um momento importante para o reforço do PCP, da CDU. Reforço que pode ditar uma alteração da realidade que vivemos. Vamos para uma batalha muito difícil, como o Miguel aqui referia, em que os meios são desiguais. Não temos as opções da comunicação social dominante
e de quem é dono dela. Não vamos ter facilidades, vamos ter muito silenciamento, muita discriminação e vamos ter outra vez muita mentira. E uma delas é a de que estas eleições que se vão realizar para a Assembleia da República são eleições para Primeiro-Ministro. É falso, camaradas. Não há eleições para Primeiro-Ministro. Há eleições para deputados e são os deputados eleitos em conformidade com as maiorias que se formem que surgirá o governo e, consequentemente, o Primeiro-Ministro. Portanto, o que vai contar é a força de cada deputado, de cada conjunto de deputados eleitos para a Assembleia da República. Uma outra manobra, portanto, habitual, aliás, são a questão das sondagens, em que as sondagens procuram formatar os resultados, quase que substituindo ao povo português no dia das eleições. Mas mesmo as sondagens, e estas últimas que têm vindo a público e que amanhã vai surgir outra, elas em si mesmo, e eu não quero discutir se os seus resultados, se as suas tendências são certas ou erradas, mais assim ou mais ao lado, não é isso que queremos discutir, mas montam um cenário que é, de facto, uma farsa. Ou seja, esta ideia do impacto técnico. O impacto técnico entre PSD, CDS e PS. Esta ideia da bipolarização. Omitindo, por exemplo, estou a lembrar-me dessa sondagem que vai sair amanhã, que a direita junta PSD, CDS, teriam 35%. Falta a essa sondagem e aos seus comentadores dizer uma coisa importante. 35% PSD e CDS, isso significa que vão levar uma grande banhada porque tiveram mais de 50% há 4 anos. É o reconhecimento da derrota da direita nestas eleições para a Assembleia da República. E este resultado e esta derrota, este isolamento social que o governo do PSD-CDS está neste momento a sofrer, tem uma causa funda. Foi o mal que fizeram ao povo português. Foi o mal que fizeram ao país. Foi o mal que fizeram aos trabalhadores, aos reformados, aos pequenos e médios agricultores, pequenos e médios empresários, que sentiram na pele e nas suas vidas o resultado de uma política de desastre nacional. Nós, ainda há pouco tempo, participámos no debate do Estado da Nação e dizíamos perante o Governo que o balanço e a síntese mais sintética que podemos fazer, passo o pleonasmo, é que, passados 4 anos deste Governo, o país está mais endividado, o país está mais dependente do estrangeiro, o país tem mais desemprego, o país tem mais pobres, o país teve mais imigração, o país tem mais injustiças. Este é um balanço que não é um discurso de comício, é tendo em conta a realidade nacional. Nós há 4 anos tínhamos uma dívida de 170 mil milhões de euros. Vocês lembram-se quando chamaram a Troika? Eles diziam, é preciso pagar a nossa dívida, é preciso resolver a dívida. Pois, ao fim de 4 anos, de 170 mil milhões de euros, a nossa dívida hoje chega aos 220 mil milhões de euros. Com um serviço da dívida só em juros. Só em juros, não é para abater a dívida. Só em juros vamos ter que arranjar para pagar neste ano 9 mil milhões de euros. Isto é muito dinheiro. 9 mil milhões de euros, ditos assim, parece que é uma coisa banal. 9 mil milhões de euros que resolveriam todos os problemas da educação e da saúde no nosso país. Mas vai para juros.
E também em relação à acusação que fazemos durante estes 4 anos, o desemprego aumentou, foram 470 mil postos de trabalho que foram liquidados, camaradas. Liquidados, quando muito substituídos por um vínculo precário, pelo trabalho precário de tantos e tantos trabalhadores. Foi ver os desempregados que hoje atingem, em sentido lato, mais de 1.200.000 portugueses, em que muitos não recebem qualquer subsídio de desemprego e os que recebem cada vez menos. É também essa mancha vergonhosa de, durante estes 4 anos, terem aumentado 800 mil o número de portugueses que hoje incorrem no risco da pobreza. E haverá marca mais significativa do conteúdo e da caracterização desta política da direita, que foi o abandono do nosso país na imigração, em que cerca de 500 mil de portugueses, cerca de 10% da nossa população ativa, teve de procurar arrumar a sua vida no estrangeiro, porque a sua pátria, a sua terra, não lhe criava condições para continuar a viver aqui, para trabalhar. Esta é das manchas mais significativas e um grito demonstrativo do fracasso desta política e deste governo. Vêm dizer que o pior já passou. Vão voltar a fazer promessas como fizeram há 4 anos atrás, que isto agora está no bom caminho. Nunca dizendo que a única perspectiva que têm, e têm isso escrito, não foi dito, isso escrito é nesse programa de estabilidade que mandaram para Bruxelas, em que diz lá, bom, nós estamos dispostos a cortar mais 600 milhões na segurança social, ou seja, nas reformas, nos apoios sociais. Está lá escrito que nós vamos cortar mais 370 milhões de euros na saúde e na educação, nas funções sociais do Estado. Esta é a perspectiva da direita. Não tem uma alternativa a não ser esta política de empobrecimento e de exploração dos trabalhadores e do povo português. Poderíamos pensar, mas há o PS. A verdade, camaradas e amigos, sem querer agora desenvolver as responsabilidades que o Partido Socialista teve, com os seus PECs 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, que continha muitas das medidas que depois foram aplicadas por este governo PSD-CDS. Sem esquecer que foram eles que chamaram a troika estrangeira e assinaram, conjuntamente com a direita, esse memorando de entendimento, um autêntico pacto de agressão para o nosso povo, para o nosso país. Sem querer falar agora das responsabilidades passadas de um Partido Socialista que sempre acompanhou a direita no desenvolvimento da política, há esta questão de fundo, como eu punha. Então, e o PS? O que é que propõe? E a verdade, camaradas, é que o Partido Socialista, em relação às questões centrais, às questões de fundo, ou responde mal ou não responde. Por exemplo, em relação a esta questão da dívida. Cada vez mais gente começa a perceber a razão que tinha o PCP quando apresentou a sua proposta há 4 anos atrás da necessidade da renegociação da dívida. Basta pensar isto, camaradas. Nós temos a dívida que temos. E a proposta que vem por parte do PS, do PSD, é dizer nós temos que ir crescendo em termos de economia 1% ou 1,5%. Mas nós estamos a alcançar juros de 3%. Ora, isto não dá a bota com a perdigota. Se temos um crescimento de 1 ou de 1,5%, se os juros são de 3%, isto vai significar que a dívida vai aumentar exponencialmente. É das regras da matemática, é das regras da aritmética. Mas o Partido Socialista, em relação à questão da dívida e da sua necessidade da sua renegociação, o Partido Socialista diz nada. Procurem no programa que apresentaram aos portugueses. Depois, em relação ao tratado orçamental, como é sabido, aquele tratado orçamental, portanto, impõe a redução do déficit a mata-cavalos.
tem que ir abaixo dos 3%, tem que ir abaixo de 1%. Se não o fizerem, são multados, são sancionados. É isto que diz, em grosso modo, o Tratado Orçamental. Obviamente, se queremos reduzir o nosso déficit, temos que cortar no investimento. O Partido Socialista que diz, bom, sim, é um problema, mas nós vamos fazer uma leitura inteligente do Tratado Orçamental. Mas de inteligência para inteligência, o Partido Socialista acaba por fugir aos problemas. Ainda ontem, numa entrevista, António Costa dizia, em relação à política fiscal, e procurando saber quais são as suas propostas, grande resposta: nós não estamos lá, dentro da máquina fiscal. Quando lá estivermos, então apresentamos propostas. Afinal, agora começamos a perceber o grau de inteligência do Partido Socialista, que perante os problemas, as dificuldades, diz que tem que estar lá para resolver os problemas. Mas mesmo em relação a matérias tão sensíveis para os trabalhadores e para o nosso povo que é a segurança social, qual é a proposta do Partido Socialista? Em primeiro lugar, a ideia de que é necessário aumentar a idade da reforma. Em segundo lugar, que é preciso o plafonamento das reformas, ou seja, retirar da segurança social aqueles que descontam mais, aqueles que têm os salários mais elevados, naturalmente, e esses sairiam para que ficasse uma segurança social de pobrezinhos para pobrezinhos. E depois faz uma proposta que é da baixa da taxa social única dos descontos dos trabalhadores. Isto até parece ser simpático, porque um trabalhador, quando chegasse ao fim do mês, tinha mais, enfim, portanto, meia dúzia de euros, olha, desconto menos, já fico com mais dinheiro. Mas o Partido Socialista devia dizer aos portugueses e aos futuros reformados que quer baixar a TSU agora, para depois, quando eles entrarem para a reforma, lhes dizer: agora vais ter a reforma mais baixa porque não descontaste para isso. Ou seja, é dar hoje para depois, numa altura crítica da vida do ser humano, quando está na fase final da sua vida, quando precisa descansar o resto da sua vida, fica com uma reforma miserável, tendo em conta esta proposta do Partido Socialista. E por isso ficamos profundamente preocupados. E poderíamos acrescentar, mesmo em relação ao Código do Trabalho, aquelas medidas lesivas dos interesses e direitos dos trabalhadores que este Governo realizou. Procurem no programa do Partido Socialista e não encontram uma única resposta, a não ser a possibilidade de simplificação dos despedimentos e ameaças novas à contratação coletiva. E é por isso, camaradas e amigos, que nós consideramos da importância de derrotar este Governo PSD, CDS, PP. Mas derrotar o Governo de direita não chega. É preciso derrotar a política de direita. É preciso uma política diferente, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que nos liberte dos condicionalismos impostos por esta União Europeia. Esta União Europeia, camaradas, que mostrou a verdadeira face durante este processo e que continua da Grécia. Venderam-nos a ideia de uma União Europeia solidária, de coesão. Quando entramos para a CE, então, e depois no euro, diziam: isto vai ser uma maravilha. 300 milhões de consumidores dos nossos produtos. Portugal na linha da frente. Portugal na moda. Produzir para quê? Se havia aqui ao lado, na vizinha Espanha, tudo o que precisávamos. O que levou à destruição da nossa agricultura, das nossas pescas, da nossa indústria naval, da nossa siderurgia, da nossa indústria. Eram paletes e paletes de fundos comunitários no tempo do Cavaco, que dava para fazer autoestradas, que dava para fazer tudo, incluindo
subsidiar para não produzir. Esta era a linha. E hoje, essa mesma União Europeia, a tal da coesão e da solidariedade, não passa de uma mistificação. É o diretório de potências que a determina. E perante um povo em dificuldades, perante os trabalhadores e o povo grego que foram fustigados profundamente nos seus salários, nas suas reformas, nas suas pensões, com empréstimos que iam para a banca alemã, para a banca francesa, não para acudir ao povo, aos trabalhadores já reformados. E hoje cobram daquela forma. Nós, naturalmente, não acompanhamos os improvisos, as incoerências, as contradições do governo grego. Mas isso não invalida esta nossa posição de fundo. A nossa profunda solidariedade continua a ir para os trabalhadores e para o povo grego no seu direito a uma vida digna, a ter o seu país, a ter a sua própria soberania. Camaradas e amigos, e é neste quadro onde não basta, portanto, fazer esta análise, esta denúncia, este combate. São precisas soluções. O PCP apresentou esta semana o seu programa eleitoral para uma política patriótica e de esquerda. Um programa de ruptura com as receitas e os caminhos que afundaram o país e com uma visão e objetivos opostos aos que conduziram Portugal ao declínio e ao empobrecimento. Um programa que, com confiança, afirma que o país tem saídas de futuro, que há alternativas e que os problemas têm solução. Há uma outra política patriótica e de esquerda, capaz de assegurar o desenvolvimento do país e o progresso social, a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, efetivar os seus direitos constitucionais, afirmar Portugal como nação soberana e independente numa Europa e num mundo de paz e cooperação. Uma política que não só é indispensável e inadiável, mas como é possível e realizável. Realizável com a força dos trabalhadores e do povo, com a inscrição como fator decisivo e estratégico, o crescimento económico, com a afirmação determinada e firme do direito que temos como portugueses ao desenvolvimento soberano, assente na ruptura com as políticas e orientações da União Económica e Monetária e do euro, dos seus constrangimentos, do Tratado Orçamental, da governação económica da União Europeia. Realizável pela mobilização de recursos que a renegociação da dívida permite libertar com a redução dos seus montantes e dos seus juros. Sim, queremos renegociar, dizem-nos eles, mas os credores não querem. Já sabíamos. E nós, queremos ou não? Então, mesmo como devedores, temos direitos e temos que assumir esta responsabilidade. Com o PCP no governo, iríamos renegociar com os credores, porque isto é preciso para o nosso desenvolvimento, para a nossa afirmação soberana. Uma política realizável com os recursos que a política fiscal que propomos por via da devida tributação sobre os dividendos, a especulação financeira, o património imobiliário, as grandes fortunas. Sim, camaradas e amigos, a questão hoje não está em haver impostos a mais ou impostos a menos. Do ponto de vista do PCP, a questão de fundo é: aqueles que ganham menos e têm menos devem pagar menos, aqueles que têm mais e ganham mais devem pagar mais. Esta é a nossa proposta que está colocada para uma nova política fiscal. Uma política realizável, com a recuperação de importantes montantes hoje enterrados nos negócios das PPPs e nos contratos swaps. O programa que apresentamos assume o crescimento económico e o emprego como objetivos centrais da sua política. Só um crescimento sustentado e vigoroso dos 3% do PIB porá fim ao longo período de estagnação do país. Uma política que tem no desenvolvimento da produção nacional
nós consideramos que é fundamental pôr Portugal a produzir o motor da dinamização económica, da criação económica, da criação de emprego e do pleno aproveitamento dos recursos nacionais, da resposta para a dinamização do mercado interno e o incremento das exportações de maior valor acrescentado. Um programa orientado para a valorização da agricultura, para assegurar a soberania alimentar, apoiando a agricultura familiar. E aqui, no caso concreto deste distrito, nós consideramos fundamental repor o nível das cotas leiteiras para salvar a nossa produção naquilo que éramos bons, naquilo que éramos autossuficientes. Querem-nos agora tramar a vida aos nossos produtores de leite com o fim das cotas e permitir que o leite estrangeiro ocupe as grandes superfícies com sacrifício e a ruína dos nossos produtores. Uma política de afirmação do papel do Estado na economia, com a reversão das privatizações, a recuperação para o setor público dos setores básicos e estratégicos no quadro de uma economia mista, com um forte apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao setor cooperativo. Uma política que assume a valorização do trabalho e dos trabalhadores, como eixo essencial de uma política alternativa que assume sem rodeios o objetivo de valorizar os salários, os seus direitos e o combate à precariedade. O direito a uma vida mais digna e ao bem-estar, desde logo pela garantia do direito à saúde, objetivo inseparável do reforço do SNS e da ruptura com o subfinanciamento e a sua privatização. Uma política de valorização do Serviço Nacional de Saúde, dos professores, dos médicos, de todos os profissionais da administração pública, seja na saúde, seja na educação, que garanta os direitos e a função social do Estado em conformidade com aquelas que a Constituição da República impõe. Uma política de efetivo combate à pobreza, eliminando as causas que lhe estão na origem. Uma política que garante as funções culturais do Estado e assume a defesa do direito ao conhecimento, à igualdade de oportunidades a todos os portugueses, com a afirmação de uma escola pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. A política patriótica de esquerda que o PCP propõe e inscreve os seus objetivos à afirmação da democracia e o cumprimento da Constituição da República. Soubemos hoje, camaradas, que Passos Coelho declarou que um dos objetivos era a liquidação da Constituição. Ele não diz liquidação, diz revisão da Constituição. É que esta Constituição, apesar de ferida, de mutilada, de empobrecida, ainda assim foi um bloqueio para esta política de direita. Tiveram que engolir várias vezes as normas inconstitucionais declaradas pelo Tribunal Constitucional. Uma Constituição que continua a consagrar direitos fundamentais dos trabalhadores, dos cidadãos. O direito à infância, o direito à velhice, o direito à greve, o direito à contratação coletiva, o direito a ter direitos estão inscritos na Constituição. E para este governo, se a Constituição foi um obstáculo à sua política, então o melhor caminho seria liquidá-la. Pensamos nós, camaradas, que a democracia, que esse conteúdo democrático da nossa Constituição deve ser efetivada e não destruída, e por isso dizemos que Passos Coelho, também nesse objetivo, vai ser derrotado porque não conseguiu destruir a Constituição da República. E é por isso que vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nós precisamos de nos preparar com total determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país, que é possível, com a força do povo, a sua luta e o seu voto, assegurar um outro caminho que rompa com este continuado rumo de desastre nacional. Uma campanha que, com convicção, afirme que está nas mãos dos trabalhadores e do povo, com o seu apoio e o seu voto à CDU, a exigência de uma política que lhe devolva o direito à plena realização das suas vidas. Nós partimos para esta batalha convictos
que é possível continuar a avançar, a fazer crescer a força que é a CDU, a grande força capaz de contribuir e protagonizar a viragem da situação nacional. A novidade não é o PSD, não é o CDS, não é o crescimento do PS. O crescimento e o reforço da CDU é a grande novidade democrática que é preciso dar nestas eleições para a Assembleia da República. Dissemos no início da nossa intervenção que vamos ser tratados de forma discriminatória, num combate desigual em relação a outras forças. Mas não disse tudo. Não disse aquilo que é uma vantagem da CDU. E a vantagem enorme da CDU sois vós, cada um de vós, militantes, ativistas da CDU, identificados com este projeto, em que cada um se sinta um ator, se sinta um candidato, se sinta um participante, como homens e mulheres livres que sois, sentir que devemos lutar por este objetivo de uma vida melhor. E havemos de ter vergonha por isso. Com esta CDU, que foi capaz, todos aqueles que votaram na CDU em eleições anteriores, há uma vantagem sobre todos os outros. Quem votou na CDU sabe que o seu voto foi respeitado, que o seu voto foi, de facto, cumprido naquilo que era o nosso programa e os nossos objetivos. Em que a CDU marca a diferença neste quadro, neste rol de promiscuidade, de corrupção. E é por isso que, quando ouvimos dizer que são todos iguais, nós devemos dizer claramente, não somos todos iguais, porque fomos capazes, no plano ético, designadamente naquilo que mais nobre tem a política, fomos capazes de resgatar aquilo que a política tem de mais nobre, que é servir os interesses dos trabalhadores e do povo e não nos servirmos a nós próprios. E esta é uma diferença enorme em relação a outro. E há aqueles que neste distrito e no país, muitas vezes vindo ter connosco, saudando-nos, estimulando-nos, dizendo que estão de acordo com aquilo que nós dizemos. Gostei muito de ouvir na Assembleia da República. Todos esses, muitas vezes concluem, sim, eu gosto muito de vocês, mas vocês não vão lá. Não vamos lá porquê? Eles que nos deem o seu apoio, o seu voto, eles que consigam perceber que é no reforço da CDU que está a solução para os problemas nacionais, então dizemos-lhes, nós contamos convosco. E este partido e esta CDU está disposta a assumir todas as responsabilidades, incluindo governativas, desde que seja o povo a dar-nos essa responsabilidade. E é com este sentimento de confiança que vamos partir para a batalha. Sejam protagonistas, sejam atores deste processo de transformação e de avanço. Porque, no fundo, o que estamos aqui a fazer, camaradas e amigos, é tentar recuperar aquilo que são os valores de Abril. Viva os valores de Abril! Viva! Viva a CDU!